Estamos começando Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, e também pelo canal 11 do Sistema NET. Ou ainda na internet. Você pode acessar a TVU, toda a programação é em real time, pelo player da TVU, tvuplay.tv.br, e também pelo Facebook nas páginas da TVU, que é @TVUplay, e do nosso programa Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Então, você tem a possibilidade de assistir o nosso programa tanto aqui em Porto Alegre como em qualquer lugar do mundo. E eu tenho aí depois uma relação de países que já nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube, onde Virando o Jogo tem todos os programas lá. Depois do programa ao vivo, já fica postado também na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube. Estamos hoje aqui com Nelson Cerqueira, Davis Wagner e recebendo, para muita satisfação minha, o meu querido amigo Carlos Frederico Matzenbacher, médico, jornalista e que eu já disse aqui no programa e faço questão de dizê-lo na frente do Matzenbacher, foi um grande parceiro meu, é ainda um parceiro, mas foi um grande parceiro meu, quando, da minha primeira produção independente, que eu fiz aquela loucura de forma independente, ir cobrir a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E o Matzenbacher ficou aqui, junto com o meu primo José Aldo Pinheiro, mas principalmente o Matzenbacher, porque o Zé Aldo tinha compromissos na rádio também. O Matzenbacher segurou aquele rojão, então já fiz outras vezes, mas publicamente agradeço não só a tua presença, mas a parceria de sempre, meu irmão. Tudo bem, Mats? Foi um período bom, 1994, né? Estávamos em outra emissora. E não existe mais, né? Pois é. Em termos de nome, a TV Guaíba virou Record. Não existe mais, foi um período bem interessante lá e fizesse aquela aventura, né? Levasse uma câmera escondida para cobrir uma Copa que para nós foi maravilhosa, uma Copa que o Brasil se deu muito bem, né? E aqui, Nelson Cerqueira, Davis Wagner. Parceria, tudo bem? Beleza, recebendo aqui nosso amigo Matzenbacher, também tem uma relação de amizade muito séria, uma relação familiar também. É uma pessoa que eu convivo há bastante tempo, a gente tem uma convivência com um querido amigo aí, e bem-vindo ao Virando o Jogo. Obrigado. E eu já conheço o Matzenbacher do tempo ainda que eu trabalhava na Rádio Cidade, o Matzenbacher, amigo do João Antônio, a turma dos discocuecas, e quando tinha algum show, o Matzenbacher sempre participava, era o cara que ficava lá à frente recepcionando as pessoas, é ou não é? É verdade, eu tenho algumas coisas que não posso contar, mas... Eu sabia disso, eu sabia disso. Eu me vestia de discoteca também. Isso, Os amigos, eu trabalhei na produção lá, um período muito interessante. Júlio First, João Antônio, Beto Lancaferro e Gilberto Trave. Mas, Rogério, sou médico aposentado, jornalista agora aposentado, me aposentei, mas eternamente... É isso que eu ia te perguntar, não é aposentado torcedor do Cruzeiro, não. Estou na condição de vice-presidente do Cruzeiro, estamos aí às vésperas de mais um desafio muito grande, que é o Campeonato Gaúcho, que para os times pequenos é uma luta muito grande, que nós estamos, assim, primeiro, preocupados em não cair, né? Quando o Cruzeiro entrou em 2011, voltou à primeira divisão, fomos campeões em 2010, eram 16 clubes, foram caindo, e agora ficaram só os 12 principais. E a gente vê grandes clubes aí do interior que teriam condições, como o Pelotas, São Luís de Juí, times que teriam condições de estar nos principais, e o Cruzeiro tem sido essa resistência, essa força de enfrentar os grandes. E principalmente nesse período de transição, que é da falta de um estádio. O Cruzeiro, pela primeira vez neste ano, o Cruzeiro vai jogar todas as partidas como mandante no mesmo estádio, que o Cruzeiro fez uma negociação com Cerâmica, os nossos jogos serão todos no Vieirão. E em Gravataí, ainda não em Cachoeirinha, no estádio do Cruzeiro. Eu vou te perguntar em seguida o que falta. Eu quero antes, o Diogo Rossi está me lembrando que eu não falei, é claro, o nosso canal de interatividade, que é o nosso WhatsApp do programa, do Virando o Jogo, que é o número 999 81 7700. 999. Às vezes ligam para mim. Ligo para ti. É bem parecido o número. O teu número, exatamente. É bem parecido o número do Matzenbacher. Exatamente. 7700 é 7700. Não vai dar o número lá? Não. Isso aí Elas sabem o número dele. Ela sabe. Tá bom. O
João Garcia está fazendo uma menção. João Garcia, a partir da segunda semana de fevereiro, primeira semana de fevereiro já é amanhã é a semana que vem, não é? O João Garcia também vai participar conosco aqui no programa, está fazendo a divulgação pelo Twitter dele aqui. Muito obrigado, um abraço. Um abração pro Gordo, né? Inclusive o Gordo Garcia vai estar aqui com a gente, né? Parceirão. Então você vai ligando 999-81-7700. Eu fiquei devendo, eu acho que pelo nosso WhatsApp, Voz da Galera, alguns de ontem. Eu acho que eu deixei registrado uns 2 ou 3 de ontem que eu queria cumprir, por gentileza. A gente tem aqui a mensagem do fisioterapeuta do Nelson. Barbaridade. Veio médico, fisioterapeuta, Sim, mais alguém, né? Por isso que eu fiz questão de que viesse essa mensagem, que fosse lida. Não é? Porque ele não vai escapar mais agora com essa história aí. O que ele diz aí? É uma pena que ele não manda o nome, mas é o final 17h38 e ele faz a pergunta para o Nelson. Nelson, o Jeromel, vai ficar ou não vai ficar no Grêmio? É o que teu fisioterapeuta quer saber. Diz o nome do teu fisioterapeuta e a resposta tu dá para ele depois particularmente, não tem problema. Um abração, Vladimir. Quem mais aí? Bom, tá participando conosco também aqui o Fabiano Eloco, de São Gabriel. Um abração para todos. Esse ano não tem para o Colorado. É nós de novo, rei de copas. É o que mandou aqui o Fabiano Eloco. E está participando conosco também o Everton, de São Gabriel, que disse que já estava aguardando o início do programa de hoje e desejando uma boa sexta-feira. O Everton é o amigo do Alex Bagé, Isso. Não é? E que está fazendo um trabalho de divulgação do nosso Virando o Jogo, extraordinário na região de São Gabriel e em torno ali. Eu quero dar um recado, eu preciso achar que Matzenbacher, você estava falando da Copa de 94, eu me lembro que até eu sou capaz de trazer aquela reportagem para mostrar aqui algumas coisas interessantes da Copa de 94. Decidida nos pênaltis, né? Exatamente. Foi a primeira Copa que se usou o telefone celular para trabalhar, que facilitou enormemente a reportagem das rádios. Mas eu te confesso que apesar de ter usado o celular lá em 94, eu ainda não sou... Principalmente com esses aqui, que tem um monte de coisa aqui. Não domina, bichinho. Até achar, rapaz, não é fácil. Mas eu vou pesquisar, porque Enquanto eu tenho... vai pesquisar, deixa eu contar aqui, fazer uma... Tu ia falar do Cruzeiro do Estádio? Por que não... Eu queria primeiro congratular com a presença do João Garcia aqui, né? João Garcia, figura maravilhosa também, convivi com ele em outra emissora. E talvez a maioria não saiba, mas aquele rapaz que está aos domingos na Rede Globo, né? Ele vem de esporte. Fausto Silva. Fausto Silva é meio de esporte, né? E aí ele não conhecia o João Garcia apareceu lá e ele apelidou de Brutus. Aquele o inimigo do Popeye, né? Então já entreguei João Garcia aqui. o Brutus, querido amigo João Garcia, figura notável. Bem-vindo aqui ao teu programa. Olha aqui, é uma promoção que vai ter nesse final de semana aqui no Jockey Club. Eu digo aqui no Jockey Club porque nós estamos aqui no complexo do Jockey Club do Rio Grande do Sul, no Cristal. E vai ter essa promoção que é em conjunto do Jockey Club do Rio Grande do Sul com o CTG Sentinelas do Pago. O CTG Sentinelas do Pago e o Jockey Club vão promover 28 e 29, sábado e domingo, né, vão promover cancha reta. Quem é do interior do estado sabe muito bem o que é cancha reta e o que é a emoção de cancha reta. O Davis não sabe, porque o Davis foi criado em apartamento aqui, então não sabe o que é. Cancha reta no carpete não tem, né? Não tem, na minha casa nunca teve cancha reta. Nunca teve. Eu sou chamado de raias. Raias. Então nós vamos ter essa competição e vamos ter também um grande baile aqui no Jockey Club amanhã, dia 28. Então tem esse evento no sábado e no domingo, cancha reta, e tem o baile, o grande baile, o fandango, que vai ser no sábado, amanhã à noite, aqui nas dependências do Jockey Club. Então, sucesso aí para o Jockey Club e o CTG Sentinelas do Pago. Essa é uma brincadeira que a gente faz com o Davis, mas é evidente que o Davis não foi criado em apartamento aqui. Tem toda uma experiência, essa é uma brincadeira interna que eu cometi essa inconfidência aqui, Davis Wagner. O senhor me perdoe. Eu sei que eu sou vítima de bullying pela equipe, mas
Agora é isso aí eu tô usando. É bullying. Vamos usar esse Mas negócio de acabou o bullying. bullying, teu time ganhou um título nacional. E aí? Foram 15 anos de bullying em cima de ti. Agora esse ano tu pode ter poder se aguentar. Eu digo que meu filho Guilherme, que está assistindo o programa, uma vez ele me disse uma frase que eu achei fantástica. Ele disse assim para mim: pai, sorte que Colombo não era colorado, porque se fosse colorado ele só teria descoberto a América em 2007. Não é verdade. Muito bom. Pronto. Olha, só não vou dizer que é uma bobagem, porque a piada foi feita pelo teu filho. Exatamente, Então, tudo respeita, né? Pelo menos com claro. certeza. Eu também. Matzenbacher, por que ainda não se joga no estádio lá em Cachoeirinha? Bom, evidentemente que o Cruzeiro, quando estava aqui em Porto Alegre, em Alto Petrópolis, o Cruzeiro recebeu uma boa proposta de um grupo de construtora, né, que fazem Minha Casa Minha Vida, e que foi muito interessante, que o Cruzeiro poderia sair daquele espaço acanhado. O Cruzeiro ali recebeu 28 hectares e meio quando fez a negociação do cemitério. Sim. Aquilo ali teve parte invadida, negociada, vendida. Quando o Cruzeiro se desfez, o Cruzeiro tinha 5 hectares e meio. O Cruzeiro foi, ao longo do tempo, perdendo 23 hectares. Está brincando. Com necessidade e sempre com risco de um leilão e perder o patrimônio. Agora está acontecendo lá com o Sapucaense, né? Sim. Um leilão do Vai leilão do estádio, né? E aí veio essa oportunidade e o Cruzeiro procurou uma cidade na grande Porto Alegre que pudesse abraçar. Porque a gente sabe que aqui em Porto Alegre é Grêmio Internacional. É uma fixação que só existe Grêmio Internacional. Eu mesmo, embora cruzeirista e reconhecido, às vezes as pessoas me perguntam, tudo bem, tu é cruzeirista, mas no fundo o que tu é? No fundo eu sou cruzeirista. Acho que alguém não pode ser cruzeirista, ou seja, lá São José, ou enfim. E essa oportunidade, tentamos Eldorado era o momento que o Grêmio estava levando o seu CT para lá, e não houve interesse. E apareceu Cachoeirinha, que viu com muito bons olhos a possibilidade. Naquele momento a Ubra estava com Canoas, o Sapucaense, Porto Alegre, Alvorada, o RS ainda. O próprio Cerâmica de Gravataí fazendo... Gravataí e Cachoeirinha tem uma rivalidadezinha histórica, né? Rivalidade do Vale ali. O RS do Carpegiani. O Bagé chegou. Não, mas isso é coisa do Nelson, não é coisa do Bagé. E aí... Olha, o Nelson desapareceu da bancada agora. Eu acho que a gente tem que ensaiar, porque eu entro com todo o cuidado nos dias, e aí eu, entre aspas, mau caratismo do Davis Wagner. Que isso, me acusar de algo mais um bullying, tá vendo? Mais uma vez bullying. Chegou o Bagé, sim, eu chego todo o Bagé dia, chegou, os informados chegou, foi a minha o Nelson intenção, derruba... Chegou o Bagé. Claro, vai avisar, cara. Tem que ensaiar, então minha chegada todo dia tem algum tipo de Não quer que eu problema. avise mais quando chegar. É uma turma E de aí aconteceu criança. o seguinte, veio essa oportunidade de Cachoeirinha... Mensagem da Marília aqui, ó. Coitadinho do Davis Wagner. Começou o fã-clube do Davis. Aí, Marília, fã-clube. E Cachoeirinha nós recebemos muito bem. E aí, com o dinheiro que nós tínhamos duas possibilidades. Ou tentar já deixar montado esse estádio, que é para 16 mil pessoas, um estádio muito interessante, ele está pronto, a parte física está pronto. Sim. Ou fazer por partes e começar a jogar. Se entendeu que se fizesse o estádio, seria mais fácil depois. Se a gente não concluísse o anel, ia ser muito difícil. Foi o que aconteceu com o Grêmio, que levou muito tempo para fazer o Monumental, a parte superior e tal. Só que aí vem aqueles problemas. O Cruzeiro ficou sem dinheiro, não obteve da comunidade de Cachoeirinha uma participação maior. A prefeitura foi muito atenciosa conosco, todos os prefeitos, e agora está entrando o novo prefeito lá e sempre com bons olhos para o Cruzeiro, mas eles também têm a legislação, eles não podem fazer do campo do Cruzeiro, que é uma entidade privada, uma coisa pública. Eu pensei que o Cruzeiro tinha negociado com a construtora não só a área. A troca, tu pensou? Porque eu pensei que tinha negociado também a construção do estádio. Não, foi com outra. Foi com a Engemold que fez o estádio para nós. E aí houve o Mas aí com recurso do próprio Cruzeiro. Sim. Eu pensei que na negociação da área lá no Alto Petrópolis tivesse no bojo também a construção do estádio. Não. Nós fizemos negociação com a MRV, que é a maior construtora aí do Minha Casa Minha Vida, e com dinheiro contratamos a Engemol para fazer o estádio para nós. E aliás houve uns problemas, assim, nós
compramos uma área para o CT. Eu vou ter que começar a entregar, né? E aí compramos a área para o CT e esta área foi doada pela prefeitura. E depois nós fizemos uma negociação com a prefeitura. Nós tornamos proprietário da área onde está o estádio e o CT ficou com a prefeitura para usar para outras atividades esportivas lá de Cachoeirinha. Mas faltou dinheiro para a concessão, foi isso? Infelizmente, sim. Faltou dinheiro para os acabamentos. É muita coisa que falta. Eu tive lá visitar, mas muita coisa que falta. Porque quem faz uma casa sabe. Mas como é que vai terminar? Como é que vai concluir? Bom, então, aí vem a ideia, né? Por que nós não estamos jogando lá? Aos pouquinhos nós estamos indo. Quer dizer, nós já fizemos a parte física da pré-temporada. O Cruzeiro escolheu, íamos ficar no Sesc, lá em Petrópolis, e acabamos ficando no Hotel Radar, em Gravataí, e fizemos a parte física no estádio, lá em Cachoeirinha. E a parte, quando começou com bola, lá no Cerâmica, que o Cruzeiro contratou por um período, inclusive ontem terminaram a pintura de azul, porque o Cerâmica era amarelo, era verde e amarelo, né? Então chega lá, está o emblema grande do Cruzeiro, está lá as identificações do Cruzeiro, os logotipos, essas coisas. Agora, foi o Cruzeiro de Porto Alegre, / Cachoeirinha, / Gravataí. O Cruzeiro é do Rio Grande do Sul. O Cruzeiro é de todos. A grande Porto Alegre, tu não pode, por exemplo, tem time lá do Rio e São Paulo que o CT é fora da cidade. O Flamengo vai jogar em São Paulo agora nesse ano, vai terminar jogando em São Paulo, né? Mas como é que vocês vão terminar o estádio, então? Bom, aí que vem a situação. Eu acho que tem que haver uma sensibilização que pode começar pela federação e que também tem que passar pelos co-irmãos, de entender que aquele estádio pode ser muito útil, inclusive para a dupla Grenal, para fazer uma série de eventos. Eu não sei se está certo o nome, já me disseram que para abrir a arena são 155 funcionários. Não sei se é esse o número. Olha, não sei se mais. Não sei se não tem que ter mais pessoas. Então, assim, é muito caro para abrir a arena. Mas vocês imaginam que a dupla possa querer utilizar a arena do Cruzeiro? Eventualmente, o Internacional não foi jogar no Estado do Vale, não foi jogar em Caxias. Mas aí porque não tinha a casa dele. Exatamente. A casa... Não, eu acho interessante. Mas existem torneios que se fazem aqui. Há um torneio brasileiro de sub-20 que é feito aqui. Sim, isso sim. E que jogam lá na PUC. Não, sim, é que o exemplo aí sim, a federação vai poder utilizar. Então, o que tem que haver? Uma sensibilização. Porque eu disse que tem que partir da federação e com um bom entendimento até da dupla Grenal. Não que a dupla Grenal ponha dinheiro lá, mas que eventos possam ser feitos lá. Outra coisa, aquilo lá não precisa depender só do futebol. É uma arena multiuso. E se você olhar na grande Porto Alegre, não tem lugar para fazer um show, para fazer, receber um cantor sertanejo. Mas, Matzenbacher, me permita, então é uma situação preocupante, porque se não existe ainda recursos e um planejamento para angariar esses recursos... Independente de sensibilidade... Se ficar nessa questão, mas não pense vai que ser difícil. Não houve parceria já em desenvolvimento. 2 ou 3 parcerias andaram muito próximo, tá? Uma de um grupo, inclusive, estrangeiro, norte-americano, que assumiria as categorias de base e terminaria o estádio para nós. Esteve muito perto de fechar. Quanto que precisa para terminar o estádio? Eu calculo... Para deixar habitável, vamos dizer assim. Ou seja, para jogar. Mas quem é que errou aí? Foi um erro? Tem um erro aí? Não, eu saio da minha casa sem ter a nova casa para morar. Aí eu entro num financiamento que depois eu não consigo pagar. Alguém errou nessa história, né? Nós tínhamos 2 opções, Alex. Ou começar a jogar com estádio para 1.000, 2.000 pessoas. Com capacidade reduzida. Ou tentar terminar a parte física e depois conseguir colocar água e luz, que é o que está faltando lá, e tornar habitável sem esperar fechar. Aliás, uma data triste é hoje, né? Uma data triste, que é a data da Botkiss, 4 anos. que o Cruzeiro foi extremamente penalizado com isso, porque surgiu por trás disso um PPCI impossível de ser cumprido. Então, o ano passado... Que já foi modificado. Graças a Deus. A legislação foi adequada. Eu só vou dar um exemplo aqui. Nós não podemos jogar no Cerâmica, nós jogamos de portões fechados, um clube pequeno que depende de um pequeno movimento de bilheteria, de bar, enfim, de camisetas que se vende, jogamos de portões fechados, porque o Cruzeiro não tinha uma barra anti-avalanche. O São José passa por isso seguida. Então, aí liberam o São José para show, mas não liberam para jogo. Não sei quem é que inventou a avalanche, mas não foi o Cruzeiro que inventou a avalanche.
Tá, quanto precisa? Eu acho que 5 milhões termina. 5. Pega o cheque, pega o cheque do Inter, da Sonda. Ô, Pedro Fatato. É possível? Não, mas peraí, mas o Pedro Fatato não adianta, né? Não, mas precisa do cheque com fundo, aquele não adianta. Tá, mas é por isso que eu estou dizendo, não adianta tu chamar pelo Pedro Mas chama Fatato o que não... Sonda para conversar. Garantia do cheque, eu acho cara. que, Dá garantia eu acho do que cheque. o Sonda seria um parceiro. Vou dizer outro parceiro, que inclusive já reverteu o dinheiro pela negociação criada no Cruzeiro, Rafael Sobis. Sobis, vamos conversar aí, vamos sentar Sobis, Machado, Sonda, 5 milhões. Só que vamos esclarecer essa história dos 5 milhões. Não adianta o Sonda, porque aí teria que botar outros 5 milhões. Se é o caso. É que quem está devendo esses 5 milhões para o Sonda é o Internacional. O cheque sem fundo de 5 milhões. Quem que assinou esse cheque? Os cheques do clube são assinados pelo vice-presidente de finanças sempre, né? Pelo Pedro Fatato. Tanto que ele falou que é o seguinte, não era para largar o cheque. O Sonda. Era só garantia, O Sonda não né, entendeu, deram um cheque de 5 milhões, mas não era para largar, o Sonda largou. O Sonda não entendeu. Não. Tá, mas e era ad eternum até caducar esse cheque de 5 milhões? Imagina o Sonda, um empresário que lida com tantas cifras, ele não ia largar um cheque de 5 milhões por descuido, né? Claro. Aliás, tem, só para dar uma pincelada rapidamente para a atualização dos torcedores, o Internacional que não tinha nenhum lateral esquerdo, né? Sim. E tinha se já liberado o Jefferson para o Vitória, acertou o empréstimo do Arthur com a Ponte Preta e está contratando o Carlinhos, que jogou pelo São Paulo. O velho Carlinhos? Isso. 30 anos ele tem, na verdade, ele já é rodado, né? Então, para quem não tinha nenhum, agora o Pensei Inter que tem tivesse dois. mais. Tem o Wendel e tem o Carlinhos. Ex-Fluminense, São Paulo. Carlinhos ex-Fluminense estava no São mesmo. Paulo, teve um ano tumultuado com muitas lesões. Ele já está em Porto Alegre fazendo exames, deve ser anunciado oficialmente à tarde. E ele assina contrato até dezembro com a possibilidade de mais 2 anos. Isso sobre o Internacional. E sobre o Grêmio, hoje pela manhã eu conversei com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele confirmou que terça-feira tem uma reunião com o Michael Portela, um empresário do Jeromel. E o presidente, sobre a notícia que surgiu ontem de salários atrasados, primeiro que o presidente taxou como uma notícia maldosa, porque ele disse o seguinte, o Grêmio paga sempre no dia 20. Ou seja, realmente, do dia 20 para hoje, que é 26, tem 6 dias de atraso. Mas ele promete pagar no início da semana, mas disse que o atraso é desses 6 dias e não como se ventilou a possibilidade E de só 2, com relação ao 3 salário, meses. 13º já teria sido pago. Tem algum resíduo de férias, mas ele promete pagar no início da semana. E para o torcedor do Grêmio, não fique mais preocupado com o Negueba já definiu a vida, vai jogar no Atlético Goianiense. E o Bressan? Boa pergunta pelo Bressan. É trauma. Perguntei isso para o presidente Romildo e ele confirmou o seguinte, realmente a tal da venda casada, um negócio casado. Que beleza. Porque o Peñarol facilita a saída do Martim Chaves, que foi destaque na Copa Ipiranga Sub-20, só que assim, pode levar o menino, mas leva o Bressan aí também. Pois é, mas o Bressan não foi reintegrado no grupo do Grêmio. É um contrapeso? Mas, por exemplo, o Wallace Oliveira não interessa e está treinando no Grêmio. Mas eu não entendi. O Wallace Oliveira é muito bom, né? Não, mas o Wallace Oliveira, o Grêmio não tem custo nenhum, cara. O Wallace Oliveira tá no Grêmio. O Wallace Oliveira botou ele no Grêmio, botou ele no Chelsea, cara, é muito verdade. bom. E o presidente reafirmou hoje na Rádio Granal o que ele falou aqui no Virando Jogo. Ele vai contratar um jogador diferenciado. Alex, quero voltar para dizer, não é falta de planejamento. O Cruzeiro, ele tem outras fontes eventuais, né? Tu falasse aí o Rafael Sobis, para quem não sabe, veio de Erechim, começou no Cruzeiro, no tempo que o Machado e o Chamar o Diogo Nogueira para fazer um show. O Diogo Nogueira jogou no Cruzeiro. Diogo Nogueira foi nosso atleta, já disse que faria o show. Vou mandar um currículo para trabalhar no marketing. E aliás, naquela época o Cruzeiro tinha não só o Rafael Sobis, como o Diguinho. Diguinho também. Jogava no mesmo time. Nós temos um jogador que vai estrear esse ano no Gauchão, menino de 16 anos, que fez, entre o ano passado e o ano retrasado, 55 gols em 2 campeonatos, com 14 e com 15 anos. E é tido como uma grande promessa do Cruzeiro e do futebol gaúcho. É uma perna esquerda. Vai ser o menino, acho que o mais jovem a jogar esse campeonato. O Jaderson, que é uma joia que o Cruzeiro tem. E já fomos procurados por alguns clubes, inclusive o Internacional, teve um interesse manifestado. E agora ele está com um contrato por 3 anos com o Cruzeiro. Quer dizer, quem quiser levar o Jaderson vai ter que dar um dinheiro que poderá, eventualmente, ser um dinheiro investido no Onde é que anda o zagueiro, aquele que era do Cruzeiro, que terminou indo para Portugal, acho, depois jogou muito bem o Campeonato Gaúcho, está dizendo que o Grêmio queria o Inter, queria ele rodou ano passado, ele jogou eu não lembro dele como é. Léo Canu. Não, Léo Canu.
Léo Canoa, Canoa, isso, pela semelhança com o Canoa, não é o Carioca. O Léo Isso. A Carioca é outro. É o outro. O Léo Carioca jogou no River, eu acho que o primeiro, no River do Piauí, o primeiro no semestre passado. Mas o outro Léo teve em Portugal, né? Teve em Portugal, a base mas ele do nunca Cruzeiro- foi, que eu saiba, ele nunca foi contratado por Portugal, ele foi contratado por investidores. Era um grupo de investidores que que levaram repassou ele para lá. Ele rodou bastante e agora ele jogou ano passado pelo São José e jogou a Copinha pelo Aimoré. Mas essa base do Cruzeiro é bom se destacar, porque esse time que teve o Léo, teve outros tantos, Diego Torres, outros tantos jogadores, era um time que atuava junto na base, que ganhava tudo na base e que trouxe o Cruzeiro de volta para a elite do futebol gaúcho. E que por 2 ou 3 temporadas ali manteve o Cruzeiro ganhando, inclusive, jogos da dupla Granal. A base do Cruzeiro funcionou muito bem nos últimos anos. Aquele time foi o que acabou com o Inter B. Derrotou o Inter B no Beira-Rio, né? E posso dizer, foi basicamente um time que foi um gol do Jô, inclusive. Né? O Jô, que eu não sei. Que foi a primeira derrota do Grêmio para um time brasileiro na Arena. Foi para o Cruzeiro. Também isso, também foi. Com aqueles meninos que... O Cruzeiro que começa... E o Bruno Graça era o Cruzeiro goleiro do comemorando Cruzeiro. centenário. Né? 2013. O Bruno Graça era o goleiro do Cruzeiro, né? Naquela época era o Fábio. Era o Fábio. outro, o Bruno Graça já estava no Desse Grêmio? time que subiu, Não, o Fábio. o Fábio jogou o ano retrasado só. O Fábio que joga no São José hoje. Isso, o goleiro do São E José. é contra quem o Cruzeiro começa o campeonato no São próximo José- domingo. São José- né? Cruz, né? São José tem 5 jogadores oriundos do Cruzeiro. É o Jô, Jô, o Fábio, o Paulinho Semionato, o Claudinho, zagueiro, e ainda o Cadu, que é do meio do campo, ele está na reserva. E mais o Alberto, que foi do Cruzeiro, está lá. E o treinador, o China Balbino, que passou pelo Cruzeiro, como auxiliar técnico. Aliás, o treinador do Cruzeiro hoje é o nosso amigo Benhur, né? Nosso querido amigo Benhur é um homem que já Excelente fez treinador. Que evitou que o Cruzeiro tivesse sido rebaixado, né? 2 vezes. Em É 13, muito bom técnico. em 13 e agora de novo. E foi quem trouxe o Cruzeiro para a primeira divisão em Que é 2010. muito bom técnico. Eu ainda quero entender essa negociação. Vou voltar a questionar o Bagé, porque eu não consigo. É uma negociação, para Qual mim, delas? que ela é completamente fora do contexto do futebol. Tá? Mas antes, eu quero lembrar: hoje é sexta-feira. Se você vai sair para viajar curtindo as suas férias ou vai curtir as suas férias aqui em Porto Alegre, você tem um endereço certo para passar antes, que é o Zafari. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari antes de você sair ou de ficar em casa nesse final de semana. Alex Bagé, me diga aí, o Bressan é de quem? O Bressan é jogador do Grêmio. Do Grêmio. Aí ele foi emprestado para o Penharol. Sim, aí você assina um contrato de empréstimo, até Ok. abril. Até abril Até era, abril agora. Era o empréstimo. Tá. Faltava pagar Aí, $100 mil tá bom. de salário. Normalmente, quando eu vou fazer uma negociação, você quer um jogador que é do meu time, certo? Tá. Eu tenho um jogador que é do teu time, Sim. que está comigo até abril. O que eu faço? Eu peço um jogador ou Sim. prorrogo esse contrato por mais um tempo. Sim. Correto? Correto. Tá, Mas e- desde e que tu tu- queira. O que fez o Penharol? Não, o Penharol mandou de volta. O Penharol... Ou seja, eu te empresto esse menino aqui que é Mas meu, tu leva o outro mas de tu volta. leva embora esse aqui que está... Porque perante contrato, esse salário até abril teria que ser pago pelo Penharol. E o Penharol não está conseguindo honrar com o salário do Bressan, parece que o último mês já ficou atrasado, e o Penharol buscou um outro zagueiro, do mesmo nível do Bressan, o Ronaldo Conceição, que passou pelo Inter. Mas não vai pagar o Ronaldo Conceição, Não, então? aí Mas é menos, né? Aí é uma vai outra pagar. negociação, eu estou respondendo a tua negociação do Grêmio. Tá, então o Bressan retorna ao Grêmio não porque ele não tenha tido sucesso no Penharol. Também. Não porque ele tenha Também. tido um mau Também, desempenho Rogério. no Penharol. Também. Não porque o Penharol não quisesse ficar com ele. O Penharol queria ficar com o Bressan. Não queria. Ah, não queria. Não queria. Mas tu tá me dizendo que é por causa de grana? Mas só um Que a pouquinho. grana era alta, que não Unimos útil ao pagava. Então, agradável. É que tu me perguntou e eu não consegui responder ainda. Mas se eu Eu tô fazendo uma dedução. Pela tua resposta, Quem o tem o relógio início do Faustão dela, sou eu, não deixa eu falar. pelo Não, mas início da tua resposta, foi só por questão salarial, não por questão técnica. São uma série de situações. Tanto que o Penharol foi lá e buscou um zagueiro.
mais barato que o Bressan, que é o Ronaldo Conceição. Só que o Bressan também não estava recebendo salário, no último mês ele não recebeu. Aí surge o interesse, como diria o Leonel Brizola, na contratação do Grêmio por parte lá do Martim, como é que é o sobrenome, Diogo Rossi? Do Martim Chaves, que foi destaque da Sub-20 aqui da Copa Ipiranga. Olha, nós queremos o Martim Chaves. Pô, falando nisso, foi mais ou menos assim. Falando nisso, a gente está com uma dificuldade com o Bressan. Qual era? De pagar contrato, de pagar o salário, e não temos o interesse nesse momento que o Bressan fique. Já que vão negociar, vamos fazer o seguinte... Me paga os salários do Bressan até abril. Não interessa. Mas não querem que o Bressan, porque já contratou outro zagueiro. Então não querem. Tá. Aí surgiu a possibilidade... Vocês ficam falando tanta coisa... O Davis Wagner não quer o Bressan no Grêmio. Surgiu a possibilidade... A torcida do Flamengo também não queria o Bressan no Flamengo. Mas o Penharol uniu... O Bressan foi pra seleção. O Penharol uniu... Seleção brasileira. Do quê? De Toronto lá. Eu também ia se tivesse mais. O que viu o Penharol? A possibilidade de um negócio. Não, vamos liberar o menino para receber a oportunidade lá, mas é o seguinte, a gente não tem condição. Então é o seguinte, já levem agora e aí não tem a quebra do contrato. Tá. O Grêmio assume de novo o Bressan. Então vamos chegar ao ponto. O Bressan não aprovou no Penharol. Não aprovou no Penharol. Se tivesse aprovado aonde que ele aprovou até hoje? Se tivesse aprovado, o Penharol faria essa negociação. Juventude nenê, né? Depois... mas o Juventude passou pro Grêmio no pacote que ele foi o Alex Telles, né? O lateral, e o Ramiro. O Alex Telles deu certo, o Ramiro deu certo. Ele vai acabar no Cruzeiro daqui a pouco. Aí com um bom jogador. Veio um goleiro junto, não veio? Foma, exatamente. E tinha mais, tinha o Paulinho. Tinha o Ramiro? o Alex Telles também. Os dois deram certo. Agora, então... Cassiano, tinha outro jogador, lembra o Diogo Rossi? O Cassiano. Tá, aí o Grêmio não queria o Bressan, que estava emprestando. Flamengo, Penharol e tal. Aí agora o Grêmio quer o Bressan? Não, vai jogar. Não, ele ainda não foi reintegrado ao grupo, né? Talvez ele seja. Vai ser reintegrado. É aquela frase do Renato. Vocês lembram como é que o Bressan voltou pro Grêmio na história do Flamengo? O Grêmio pediu o Bressan de volta porque o... E agora está acontecendo a mesma coisa. Frickson, o Eraso saiu... Aí o Grêmio trouxe de volta. Aí ele jogou 2, 3 partidas. Não dá, vai. Vai jogar. Então foi isso que aconteceu com o Internacional, com o Eduardo também. Isso, mesma coisa. Ficou sem zagueiro. O Inter correu atrás do Eduardo. O Grêmio está pegando porque os caras na mudança aproveitaram, leva mais Não, mas eu estou falando desse outro episódio. Eu estou falando desse outro episódio. O Flamengo foi, o Grêmio pediu ele de volta. Pediu o Bressan de volta. Na ocasião do Flamengo, sim. Foi que nem o Internacional que pediu o Eduardo de volta. Aliás, o Eduardo deve jogar como titular domingo. Olha... Vocês acham que o problema do Zago é a zaga? Trocadilho esse você está fazendo desde ontem na rádio. Hein? Tá? E na rede social. Tá tendo ali. Eu acho que o problema do Internacional, olha, quero estar enganado, mas não está pintando muito legal agora nesse início de ano. Quer dizer, continua tudo do mesmo jeito. Eu não estou vendo eu não quero terra arrasada. Mas eu queria ver uma mudança de fotografia, para usar uma expressão bem nova, não é? Um pouco mais efetiva. Rogério, qual é a maior mudança do Internacional? A maior mudança do Internacional é a volta do D'Alessandro. As duas laterais estão modificadas. A zaga toda mudou. Como a zaga toda mudou? O Hernando está aí. Fora. O lateral esquerdo está fora. O lateral direito está fora. Não, peraí um pouquinho. Peraí, não. Quando eu falo em zaga, tá? Eu não estou falando em lateral. Estou falando dos 2 zagueiros ou dos 4 zagueiros, 5 zagueiros, quantos tenha no elenco. O Internacional, até onde eu sei, só tirou 2 zagueiros do elenco. O Alan Costa. Que foi Vitória. E aquele que nunca jogou, como é que é? O Leandro Domingues. Leandro Almeida, que foi pro Figueirense. Leandro Almeida. Esses 2. Tá, e que não eram nem banco no Internacional. Agora, aqueles que afundaram a zaga do Internacional, que todo mundo cabeceava, tivesse 1,5 m, já estava cabeceando na zaga do Internacional, esses continuam. Mas não são titulares mais. Como não são titulares? O Hernando é titular, o Eduardo, que foi resgatado lá do Náutico, é titular. Mas o Eduardo, as poucas vezes que ele viu. E o Paulão está aí. O Paulão primeiro treino era titular. Não, mas vai acabar jogando, isso é uma realidade. Isso é pesadelo, dizer isso aqui, ele vai acabar jogando. Não, mas é verdade, o cara está recebendo salário, ele está no grupo, ele vai jogar. De quem é a frase do seu Balmeira, né? Recebendo um bom salário. A frase do seu Balmeira. Qual é? Jogador ruim tem que ir embora do clube. Se ficar no clube, acaba jogando.
Claro, acaba Agora jogando. nós já discutimos isso. A bola entrava toda hora na área do Internacional porque não tinha esquema tático. Isso vai ter a partir de agora. Essa é uma questão que, tudo bem, vou deixar vocês me provarem isso. O Internacional, a partir de agora, não toma mais gol de cabeça na bola aérea. Tudo bem. Foi o que o Renato fez com o Grêmio. É isso aí. Eliminou não toma o mais gol de gol, bola aérea. não toma mais gol de cabeça. O Renato fez isso no Grêmio. O Renato Mas quem vai ser a zaga titular do Inter? Para domingo deve começar Hernando e Eduardo. Estou falando deve, né? Porque ainda tem trabalho à tarde. Pode ser que ele mude alguma coisa. Eu tenho, a minha opinião, já externei aqui, desde que eu vi esse menino quando veio para o Internacional, o Hernando, eu entendo que ele tem algumas boas características, tem algumas qualidades, mas ele tem grande deficiência para jogar como quarto zagueiro num esquema de 2 zagueiros. Eu vejo que ele tem qualidade de saída de bola, ele pode ser um stopper num sistema de 3 zagueiros, ele pode ser até um volante, um primeiro volante. Ele tem, no meu entendimento, né, condições de ser um primeiro volante, mas no esquema de 2 zagueiros ele tem questão de cobertura e tudo. Ele já estreou a zaga nova, não? Eu não confirmei ontem que qual tu tá era preocupado com o Vitória? Esses são os zagueiros que estavam aqui, Não, os zagueiros que estavam aqui. preocupado com o Vitória? É o Fred, que era do Grêmio, é o Alan Costa. Quer saber se eles jogaram. Todos que eram do Internacional. Não, o Fred era do Grêmio. E o Alan Costa. Tu falasse o Argel agora, não, preocupação. Mas tu tá preocupado. O setorista do Vitória aqui em Porto Alegre. Ele tá preocupado. Curiosidade, cara. Curiosidade. Ele tá preocupado com o Vitória, com esse negócio da corte. Os caras que estavam no Grêmio e no Inter saíram e foram jogar no Vitória. A corte arbitral. Tu tá preocupado. Injustos. Ontem vocês, por exemplo, disseram aí que quem tinha apanhado lá do Vasco era o Rodrigo, não foi o Andrezinho. Né? Sabe onde é que eu ouvi, né? O nome do Rodrigo, né? Sabe onde é que eu ouvi? Os caras ficam falando antes da hora. Não era o Rodrigo. Sabe aonde que eu ouvi o nome do Rodrigo? Tá, mas afinal é o seguinte, vamos... Tá, mas o Andrezinho apanhou ou bateu? Não, apanhou. Ele era todo mundo amigo já do sabe. cara. O Sandro, que é o amigo dele. Furou o olho, apanhou. Mas não era mais mulher do Sandro, né? Mas era ex-mulher. Mas era ex-mulher. Você ficaria com uma ex-namorada? Vai me fazer a mesma pergunta que tu fizesse para quê? Para quê? Pro Calduro? Para quem que tu fez? Para quem que tu fez essa pergunta? Se o cara é meu amigo. Não, tu fez essa pergunta na rádio para quem? Foi pro Calduro. E a mulher dele ligou para lá. Fura-olho. É ex-mulher do cara. Mas, poxa, com tanta mulher, o Andrezinho, embora não seja um cara bonito, pô, jogador de futebol, né? Tá separado há tanto tempo. Cara bonito, tu disseste que o Grêmio aumentou a cota de feios, né? Contratou o Cortez, já ficou feio o Cortez, não foi? Me perguntaram, eu respondi, né? Não sou especialista em beleza masculina. Mas não tem problema em achar um homem bonito. Por exemplo, aqui na bancada, tá complicado hoje, né? Tá dizendo hoje só porque o Matzenbacher tá aqui. Aí, tá? O convidado eu nunca coloco isso. Mas hoje, viu? Ele tá te botando no rolo aí, ó. Agora, o Rodrigo, que muita gente não lembra, o Rodrigo, ontem a gente fez a brincadeira do suco, porque o Rodrigo, ele brigou, na época, com a nutricionista do Grêmio, porque ele queria tomar, ele gostava de uma marca de refrigerante, ele queria tomar refrigerante. Ela disse, não, mas na dieta hoje é o suco. Ele pegou o copo de suco. Tem a marca, até hoje no Velho Olímpico, lá no refeitório do Olímpico, a marca do copo de suco. Que exagero, hein, Bagé? Que exagero. Tá lá, é só entrar lá no Tá bom. Me responde, há quanto tempo que eram separados lá o André e a esposa? O André não, o Sandro e a esposa? 15 minutos. Isso muda toda a história. Voz da galera. Voz da galera, diga aí, voz da galera. Primeiro para responder o Davis, né? A defesa do Vitória ontem. Davi, Alan Costa, Fred e Jefferson. Olha, ó. Contra quem foi? Fred é uma Copa lá do Nordeste. É o início da Copa do Nordeste. Vai dizer que o Internacional jogou ontem, desfalcado de noite, titulares e perdeu? Não, cara. Jogou um zagueiro que era do Grêmio e um zagueiro que era do Inter. Só queria saber se o Argel tinha colocado os dois. Obrigado, nosso ouvinte. Como é que é o nome dele? Não deu o nome de quem? Não, eu mesmo. Tu mesmo. Obrigado. Nosso voz da galera lá, o Diogo Voz. É outro. Nosso produtor, Diogo Voz, não é a voz da galera. É nosso produtor agora que procurou lá. O Cebola de Alvorada manda o seguinte: boa tarde. O Grêmio não precisa contratar jogadores fracos. Para que serve a base? Tem que deixar a gurizada para disputar o gauchão. Quem se destacar pode ser reserva no time principal. Manda ele por aqui. Mas a chegada do Jael já implicou na saída do Matheus Batista. Foi Portugal, né? Também, né? Participam conosco também aqui direto de São Gabriel. A gente falava antes, né,
de São Gabriel. Então, o pessoal participando conosco por aqui. O Cícero, né, participando com a gente, dizendo aqui em São Gabriel, curtindo o programa, gurizada. O Cícero Ribeiro também manda. Quando guri, eu também acompanhava o Rogério Amaral na TV Guaíba, no canal 2, lá em Cachoeirinha. Eu brincava de ser Rogério Amaral. O que tu fazia, Rogério? Eu brincava, eu já gostava de rádio, né? Sim. Meu pai me ensinou essa paixão pelo rádio. Então eu brincava de ser Rogério Amaral. Pô, legal, velho. Tá bom. E a minha mãe preocupada, um aninho recém caminhando, né? Tá, mas preocupada em que sentido? Não, esclareça isso. No momento. Pela idade, com tanta coisa pra brincar, o moleque vai brincar de ser radialista. No momento em que se faz. Eu tenho 40. No momento que se faz fofoca do Andrezinho com a mulher do ex-amigo, não sei o quê. Aí tu chega e diz assim que a tua mãe estava preocupada, ou a profissão, que ela não queria que tu abraçasse. Eu tenho uma filha com 17 anos, né? Que daí começa automaticamente a buscar a profissão. Eu disse, jornalismo não, né, filho? Vai trabalhar final de semana, feriado. Ainda mais ser jornalista esportivo, né? Só vem o cara lá pra te dizer, aê, tu disse aquilo do meu time. Então, jornalismo tem não. todas aquelas mordomias que tu contou ontem aqui, né, cara? Viagem. O glamour. O glamour. Triste, conhece o mundo. Eu fiz. Mas eu tenho muito orgulho da minha filha, está em Nova York, na produção do Manhattan Connection. 25 anos, está bem. Jornalista. E tu tem um filho que é publicitário. Tem que está em São Paulo também. Premiadíssimo publicitário, todos os filhos do prédio. A gente brinca, mas adora isso. Eu sou apaixonado. Os meus Tem filhos. duas coisas que eu faria de novo: jornalismo e casar com a mesma mulher. Isso eu faria de novo. Beijão pra ela, manda um beijão pra ela. Vocês não acreditam. Alguns já diriam assim, foi a mesma coisa, jornalismo e casar com a atual. Não, é que eu sou de uma família que valoriza muito o casamento. Por exemplo, os meus avós maternos, da parte da minha mãe, claro, eles tiveram 14 filhos. Meu Deus. O meu pai teve um total de 17 filhos, eu sou o número 15 de um total de 17. E os meus avós paternos tiveram um total de 27 filhos. A minha avó passou 30 anos grávida. É um recorde, eu estou tentando registrar isso. Com todo respeito, é uma família de reprodutores. Não, então agora está explicado o que ele disse. Se ele tem 16 irmãos, ou seja, 17 no total, ele foi o 15º, só parou porque eles começaram a me assistir com 1 ano de idade na televisão. Mas aí chegou a TV lá em casa. Aí só A mudança é o quê? Até o teu nascimento não tinha televisão. A tecnologia definiu o rumo da minha família. Estou falando uma coisa real. Que boa. Diga, voz da galera. Participando conosco também, viu, Rogério Amaral, um amigo que está vendo direto de Xangri-Lá, está nos acompanhando direto de Xangri-Lá, é o Igor, está participando conosco e participando direto de Xangri-Lá, ele nos acompanha por lá e está ouvindo. Olha aqui, ó, o Jonathan Nelson manda o seguinte: Rogério, acompanhando também aqui da Praia do Cassino, vocês que são demais. Ele gostaria de saber se vocês acham que existe alguma chance de um time do interior ser campeão gaúcho nessa temporada. Do interior, vamos incluir aí, como sendo do interior, Cruzeiro e São José também, não é? Eu vou dizer uma coisa, o Caxias e o Juventude foram, há 15, 20 anos atrás, foram campeões gaúchos. Eu acho que é o melhor ano para os times do interior, porque Grêmio Internacional não estão com grandes equipes. Mas querem muito, Matias. Mas estão começando, como sempre, tardiamente em relação aos outros times, né? O Grêmio praticamente não fez nenhum jogo, treino em O time do Cruzeiro, quando é que começou? O Cruzeiro esse ano atrasou um pouco. Nós sempre começávamos em novembro. Começamos em 9 de dezembro. 9 de dezembro. Tu fala que os dois começam, nenhum dos dois com grandes times. O presidente do Grêmio já disse que quer interromper a sequência do Inter. Eu até concordo contigo na Grande Time, mas o Grêmio vai jogar com o time, teoricamente, campeão da Copa do Brasil. Sim, com uma vitória, sempre com uma derrota aqui, né? Olha, é uma vitória acompanhada de uma derrota, né? Um campeonato que ganhou do Atlético Paranaense dos pênaltis aqui. Mas passou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro. Não perdeu o Palmeiras, não perdeu o Cruzeiro, não perdeu o Atlético. Aonde o Internacional e o Grêmio estiverem gaguejarem no comecinho, o Internacional empata um jogo e perde outro, por exemplo, o Grêmio acontece perder um jogo e empatar o outro, tu pega o Grêmio. Eu acho que as equipes do interior, incluo o Cruzeiro, incluo o São José, olha aqui, ó, vamos só passar a primeira rodada. Tem jogo treino amanhã, não né, joga. O Diogo Rossi com o Aimoré, né? 10 horas da manhã. Grêmio Aimoré. Porque o Grêmio não joga na primeira rodada. Joga quinta-feira. Joga só na quinta-feira. O Aimoré está na segunda divisão.
Segunda divisão. Veranópolis e Internacional, domingo às 5 da tarde. É a abertura do campeonato. Que é o jogo da TV, né? A abertura do campeonato. O Juventude Brasil de Pelotas, 19h30 em Caxias do Sul, no Alfredo Jacon. Rivalidade, ainda tem uma rivalidade histórica. Não, e são times que vão estar na Série B do Campeonato Brasileiro, vão se enfrentar na Série B do Brasileiro, Juventude Brasil de Pelotas. No ano passado, na série C do campeonato, teve um jogo do Brasil de Pelotas com o Juventude, que foi um dos grandes jogos entre os clubes, né? O Brasil ganhou no Jacone de virada por 3-2. O Brasil se desfez de alguns jogadores, contratou outros, mas se desfez de alguns jogadores. Então tem que ver como é que fica. Não teve bons resultados na pré-temporada, começou a contratar jogadores agora, porque perdeu grandes jogadores. O Brasil tem um problema, não tem categorias de base. Então ele tem um time um pouco mais idoso que os demais. Mas vai montar esse ano, né? Foi a exigência do Rogério Zimmer. Eles vão ter que montar porque falta atletas mais jovens e às vezes traz jogadores meio... E o final, o Rogério Zimmer, e o final de temporada do Brasil já foi de altos e baixos, né? Na Série B. E o Campeonato Gaúcho ano passado se classificou praticamente na última rodada, né? Temos também em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, Passo Fundo e São Paulo de Rio Grande. Lá em Gravataí, no Vieirão, Cruzeiro e São José. Clássico Zé Cruz. Zé Cruz. E em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo recebe o Caxias. Voltando, né? Caxias voltando para a primeira divisão. Isto na segunda-feira. Já o jogo do Novo Hamburgo com o Caxias vai ser na segunda-feira, no Estádio do Vale. E Grêmio e Ipiranga na quinta-feira na Arena, a partir das 21h15. É o início do Campeonato Gaúcho. Que é feriado de Nossa Senhora dos Navegantes aqui em Porto Alegre. Caxias que acaba de contratar o Wagner, foi a grande sensação do Cruzeiro em 2015. Poderia ter sido o craque do campeonato, acabou perdendo para o Dourado, né? Rodrigo Dourado. E o Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta com as inscrições já abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. E a equipe campeã vai representar o município na grande final que acontece em Torres. Deixe o sol despertar o atleta que há em você, monte a sua equipe e participe. Informações, você acessa o site do Sesc, sesc-rs.com.br/circuito ou vai no Sesc da sua região para ter todas as informações. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E vamos, finalmente, não sei se o Evandro separou, só uma correção, o vídeo. O Andrigo, o melhor jogador, me lembro o Diogo Rossi. O Evandro tá ok? O Evandro sendo atrasado foi 2015 foi então vou mostrar para vocês aqui o que é o beach câmbio, que no caso é só o câmbio porque esse é indoor. Vamos ver aí o que é o beach câmbio. Olha lá, então esse é o beach câmbio. Não é indoor não, é o beach câmbio mesmo, ó. Como se fosse ó. Eu já vi o Davis Wagner praticando. Isso, é verdade. Sou muito bom nisso aí, velho. O David está para abrir um processo de bullying aqui. Então, olha ali. Não, se tu dissesse que era para mim, para eu jogar, já que tu me assiste desde 1 ano de idade, não sei que é adequado. Assiste ou escuta? Só assistia, ouvia ou só? Tudo completo. Não, aí chegou a TV na minha casa. Né? Aí parar. Mas aqui, ó, o que acontece é o seguinte, o Sesc estabeleceu uma idade mínima, que é de 50 anos para a prática do câmbio, ou do beach câmbio. Mas não quer dizer que seja para a terceira idade. Quando a gente está aí com aposentadoria, que é para se aposentar só aos 90 anos... Isso aí exclui um lado da bancada aqui. Tem um lado da bancada que não tem 50 ainda. Tem um lado da bancada que... E que não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Pela nova legislação. Nós chegamos ao octogonal, né? O mata-mata, e jogamos contra o Inter no Beira-Rio. 32 de segundo tempo, 2-0 para o Cruzeiro. Aí apareceram 2 pênaltis e uma expulsão. E aí o Campeonato Gaúcho tomou o seu rumo. Mudou tudo. O Grêmio perdia nos pênaltis para o Novo Hamburgo, no mata-mata. E o Novo Hamburgo bastava fazer um pênalti final para ter se classificado.
e não fez. Não era o Novo Hamburgo do Roger? Acho que era até o Novo Era o Hamburgo Novo do Roger. Do Magrão, Do Roger, do Luiz Mário. Isso foi Os Galácticos do Vale. quase o Grêmio, quase o Cruzeiro venceu. Foi para os pênaltis e o Cruzeiro chegou nos Eu pênaltis. vivi isso com o meu irmão sendo técnico do Glória de Vacaria e perdendo semifinal de Campeonato Gaúcho com coisas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E eu ouvi num churrasco dizendo o seguinte: mas tu queria ganhar do Inter no Beira-Rio? Gente importante do nosso futebol. Pô, Bagé, tu queria ganhar do Grêmio dentro do Olímpico? Não, mas Pô, é natural, né? são situações diferentes. O que aconteceu na Arena... De algumas coisas citadas pelo Matzenbacher, não. O quê? Não, porque quando tem algumas coisas que acontecem em erro de arbitragem, que olha acontecem aqui, contra o ó, pequeno. se nós reclamamos aqui do Corinthians, do Exatamente. Flamengo, Exatamente. os clubes do interior ou os menores, como o caso do Cruzeiro e São José, É a mesma têm coisa. todo o direito de reclamar desse poderio político da dupla Grenal. Não tenha dúvida. Eu não estou dizendo aqui que o árbitro é venal, que o árbitro foi comprado. Não é isso que nós estamos dizendo. É que a Agora, dúvida é o dele é seguinte, sempre contra um lado. o Existem status dois- do futebol. Agora existe um fato que é negável. O árbitro ganha mais para apitar jogo da dupla Grenal do que jogos de dois times do interior. Então o árbitro tem interesse em apitar. Mas não nas finais. Me parece que nas finais não. Não, mas no campeonato ele ganha mais para um jogo do Inter Sim. do que um jogo do Cruzeiro. Não, tudo bem. E aí o que acontece? O árbitro certamente quer apitar jogos da dupla Grenal. E tem que ficar bem com a Não, dupla ok, Grenal. Nelson, mas o que eu estava Isso dizendo tira é equilíbrio diferente do o seguinte, olha aqui, ó. Isso O que tira equilíbrio do aconteceu, campeonato. Nelson, o que aconteceu no Beira-Rio, eu lembro disso, que o Cruzeiro ganhava 2-0. Duas bolas na mão. Exatamente. Vamos buscar essa informação. Pênaltis. Não agora. Semana que Foi vem. constrangedor o critério do árbitro. Ok, mudou não da houve decisão. interferência de Eu me lembro. arbitragem no jogo no Novo Acabou Hamburgo. o No jogo do jogo. Cruzeiro houve. Não, eu estou pedindo para o nosso produtor, o Diogo Rossi, buscar essa informação dada pelo Matzenbacher da diferença de remuneração, porque eu sei que existe diferença de remuneração na categoria do árbitro. Se o árbitro é FIFA, Sim. se o árbitro é pré-FIFA, CBF, tal, existe diferença na remuneração. Mas nos jogos da mesma competição, tá, por ser da dupla Grenal... Eu no penso caso que do da brasileiro, mesma fase não tenha. Pois é, Mas aí eu não tenho certeza vamos também. buscar essa informação correta, o Diogo Rossi O que vai passando de providenciar. fase tem. O cara que apita Mas uma para a semana semifinal, que vem, uma final. viu, Diogo? Para a semana que vem, até que se realmente for assim... O Diogo já ia trazer agora. Não, mas aí a gente pode trazer até alguém para falar sobre isso, existindo essa diferenciação, porque me parece algo absolutamente injusto para o Então, uma boa árbitro. pauta Se eles é- são da mesma categoria, Uma boa pauta é o Luiz Fernando Gomes Moreira, que é o presidente da comissão de se árbitros. são da mesma categoria, FIFA, CBF, enfim, aspirantes, ou seja lá o que for, E aí ele não vai- tem diferença de jogo. E aí ele vai poder te dizer aqui, ao vivo, né, o quão eu fui bem nas provas do curso lá em 2007. E aí, por opção tua, que tu não está exercendo a arbitragem. Parte física, é isso. inclusive. Tem Não. que... Eu não tinha mais idade quando eu já fiz. Eu fiz já com 37 anos. Com 33. Até que idade Na que é época, aqui? para fazer o curso, tinha que ter no máximo 30 anos, 29, alguma coisa assim. E para começar aqui? Ah, não, então tu não me assistiu desde 1 ano de idade. Então para de ser Não, eu tô falando- para aí. Não, eu já tô... Eu já estava levando essa aí. Menos idade? Não, menos não. Menos 1 ano de idade não. Ele não tem Um ano e quatro. Aí agora ele fez a conta, não, já tinha 33, ele fez o curso de arbitragem 10 anos atrás e tal, e aí, não, eu tenho desde 1 ano. Não, para com isso. Viu como eles aplicam aqui, Marcelo? Não, a Viu? verdade Não, eu fiz o curso de árbitro em 2007. Mas eu só me diz trabalhava. uma coisa, tu que acompanhasse muito o automobilismo, acompanha, e a Fórmula 1 especificamente, tu acompanhasse, viajasse inclusive, numa época que a Rádio Gaúcha fez as transmissões ao vivo do local contigo e com o Roberto Brauner, não é? Essa aposentadoria e volta do Felipe Massa, que confusão é essa? Não, o Felipe Massa tinha perdido a vaga para um outro piloto. É um piloto jovem, que foi campeão da Fórmula 3, que inclusive está trazendo muito dinheiro, e ocupou o lugar dele. Acontece que com a parada do Nico Rosberg, que foi uma surpresa, foi campeão e no outro dia se aposentou, surgiu uma vaga e convidaram o Valtteri Bottas, que era o outro companheiro na Williams. Sim. Então a Williams era Bottas e Massa, mas entrou um novo no lugar do Massa. Como saiu o Bottas, eles precisavam de alguém. E aí surge um problema. O patrocinador master é a Martini, que é patrocinadora de bebidas. Sim. Então, pela legislação europeia, com menos de 25 anos, não pode fazer propaganda de bebida. Então precisava de alguém com mais de 25 E anos. esse companheiro tem menos de 25, esse Tem novato, 18 anos. E aí Que espetáculo. graças ao patrocinador Marcel Martini,
E aí, então, o Massa voltou. Ele ficou sem carro, na verdade. Então, apareceu um carro e ele foi. Agora, quando ele anunciar a aposentadoria, o cara não acredita mais. Tinha um cara lá em Bagé que fazia rifa. Mas e o ninguém ganhava. E o Pelé, Alex? Quantas vezes o Pelé se Aí uma hora aposentou? chamaram ele só. Tá na hora de alguém ganhar aí, né? Aí o cara ganhou na próxima rifa. Coincidência. Não, mas não foi o Nelson Gonçalves que se aposentou várias vezes? Silvio Caldas. Silvio Caldas. Mas o Pelé Voz da galera. algumas aposentadorias. Voz da galera. A gente tem um recado aqui, ó. Logo direto para o Matzenbacher, que é o seguinte: boa tarde, virando o jogo. A família Hackman gostaria de mandar um abraço especial ao tio Carlos Frederico, que está na mesa. Então, tá mandado aqui o abraço da família Hackman para Frederico Matzenbacher. Agradeço e retribuo meus primos aí da família Hackman. Que normalmente já tem um tio na mesa sempre. Dois, né? né, velho? Dois. Olha aqui, ó, eu estava falando para vocês, nós temos além dos canais, das plataformas da transmissão ao vivo aqui, do nosso Virando o Jogo, da programação toda da TVU, o nosso YouTube, né? O nosso YouTube que é também Virando o Jogo. Brasil, Austrália, Uruguai, Indonésia, Canadá, Estados Unidos, Japão, Espanha, Reino Unido, Itália, Sérvia, Angola e Portugal já assistiram o Virando o Jogo. Então, também não é pouca coisa, né? Bem internacional. É uma facilidade da tecnologia, né? Ajudou na minha família e ajuda agora que cada vez mais a gente alcance distâncias pelo mundo afora. Ajudou, não repetiu os 20, quantos que foram? Não, na família do meu pai, 27. 27. Naquela época não tinha nada, né? Se tivesse programa de incentivo à família, Bolsa Família tinha quebrado o Brasil lá atrás. Né? Claro. Bom, disso aí vocês não têm responsabilidade, então. Não tem ninguém na Nova Jato. Não são vocês que não foram vocês que quebraram o Brasil. Nem tiveram abraçado com o Ike Batista, né? Não. Que loucura, o Ike foi perdendo aos poucos. Perdeu a mulher, agora perdeu o dinheiro, agora perdeu a credibilidade. Né? Perdeu. A mulher diz que nunca... Não, tinha perdido lá atrás. Né? Mas nunca teve, na realidade. Vamos criar a parte de fofoca aqui. Deu. Sessão capricho aqui? Vamos encerrando com os nossos telespectadores. Gordinho de barba vão achar que eu leio um lobo. Não. O Aguinaldo de Cachoeirinha manda uma pergunta. Boa tarde, amigos do Virando o Jogo. Será que a insistência do Inter em reverter o rebaixamento pode resultar em ida para a Série C em 2018? É a pergunta que ele manda. Boa tarde, abraço, Rogério Amaral. Desde a TV Guaíba te acompanho. Dirigentes reclamam do calendário brasileiro, mas não são ninguém para derrubar a CBF. O que acham? É o Marlon de Porto Alegre. Também acho que o Inter não vai para a Série C e que não vão derrubar a CBF. Como o Inter vai para a Série C? Tu acordou? Bom dia! A pergunta do telespectador. Olha o Bully. Matzenbacher. Grande abraço, amigo. Obrigado. Venha sempre. O programa está aberto para ti, para o Cruzeiro. O Campeonato Gaúcho começa, nós estamos com muitas esperanças, grandes expectativas. Esperamos um bom público no verão, domingo, contra o São José. Contra o co-irmão, né? Sim. Contra o co-irmão. E estou à disposição quando precisarem a minha presença, estarei aqui. Muito obrigado. Um ótimo início de Campeonato Gaúcho para todos vocês aí, e nós estaremos de volta na segunda-feira, 13h, ao vivo, sempre aqui pela TVU. Muito obrigado. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você?